Eu tenho certeza que você já passou por isso. Treina, sai suado, sai cansado, sente que fez um bom treino e mesmo assim, depois de algumas semanas, acaba se olhando no espelho e pensa: por que eu não tô mudando? Por que eu não tô melhorando? E aí começa a confusão. Será que o treino tá errado? Será que eu tenho uma genética ruim? Todo mundo fala, né? Será que o meu corpo não responde? Será que eu preciso de um treino mais pesado, de mais exercícios? Suplemento? Preciso tomar mais suplemento? E hoje eu quero te mostrar uma ideia que quando tu entende isso, muda completamente a forma que tu enxerga o treino. Porque um treino sozinho, ele não muda o teu corpo. Ele só aperta um botão dentro do organismo. E esse botão, ele fica ligado por um tempo curtíssimo. O que muda o teu corpo, de verdade, é apertar esse botão muitas vezes, por semanas e meses, com uma recuperação boa, né, suficiente no meio de tudo isso. E para explicar, eu vou usar um artigo clássico da fisiologia do exercício que mostra, de um jeito bem claro, o que acontece dentro do músculo, dentro do nosso sistema ao longo do tempo. Então tem uma figura desse artigo que é genial, porque ela mostra 3 coisas acontecendo em velocidades diferentes. Uma coisa acontece em horas, outra em dias e outra em semanas e meses. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se perde, se atrapalha. Então pensa assim, o treino não é a mudança em si, o treino é um sinal. É como se o treino fosse uma mensagem que tu manda pro músculo dizendo: ei, ó, eu preciso que tu fique mais forte. Ou eu preciso que tu aguente mais. Preciso que tu se adapte. Só que o músculo, ele não muda na hora que ele recebe essa mensagem. Ele primeiro precisa interpretar isso tudo e transformar ela em mudanças, em adaptações reais. E isso acontece em etapas. E agora eu vou te explicar essas 3 etapas que essa figura do artigo nos mostra. A primeira etapa é a mais rápida e a mais barulhenta, se é que a gente pode falar, né? Ela acontece logo depois do treino, em poucas horas. O nome disso é algo como ativação dos genes, produção aí de mensageiros. Então eu vou simplificar. Depois que tu treina, o teu corpo, ele aumenta uma coisa chamada de mRNA, que é um tipo de mensageiro químico. Imagina que o mRNA é como um bilhete interno que diz para a célula: agora é a hora de produzir tal coisa, de melhorar tal coisa. Então, após o treino, esse mRNA sobe rápido, faz um pico e depois cai. Ele é temporário. Na maioria dos casos, ele volta para o normal em até um dia. Isso é muito importante. O treino, ele gera um sinal forte, mas curto. E por que isso importa? Porque muita gente confunde isso com uma mudança real no corpo. A pessoa treina, sente o músculo queimando ali, sente aquela dor no dia seguinte, sente o pump, né? Sente que ativou tudo e acha que isso já é a mudança. Mas isso é só um sinal. É só um bilhete dizendo para o corpo que precisa acontecer adaptações. A segunda etapa, ela é mais lenta. É quando o corpo começa a transformar esse sinal em algo concreto. E o algo concreto, normalmente, é proteínas aí. Então, pode ser proteína estrutural do músculo, pode ser enzima, pode ser componentes, né, que melhoram ali nosso metabolismo, nossa célula. Então, pode ser várias coisas que ajudam a contrair melhor ali o músculo, recuperar melhor, gerar mais energia. E aqui que eu quero que tu entenda, que é uma coisa bem simples. O músculo, ele é feito de proteína. E muitas dessas adaptações do treino passa para a gente conseguir produzir mais proteína e reorganizar todas essas proteínas. Só que isso não acontece do nada, em uma sessão. A produção e o acúmulo de proteínas, eles são mais lentos. Então, diferente do mRNA, que sobe e desce rápido, esse conteúdo de proteína no músculo, ele tende a aumentar mais, só que mais devagar. A figura mostra isso como se fosse uma linha subindo aos poucos. Ou seja, depois de um treino, tu tem aquele sinal rápido e depois, aos poucos, esse sinal vai virando pequenas mudanças reais. Mas ainda assim, isso é pequeno e ele é bem gradual. Aí a gente vai para a terceira etapa, que é o que todo mundo quer, que é a mudança mesmo do desempenho, né? A mudança do funcionamento ali, da imagem corporal como um todo, o funcionamento do músculo. E aqui vão entrar coisas aí como a performance, a capacidade de produzir mais força, a capacidade de resistir mais, a melhora aí do metabolismo muscular, a eficiência de tudo isso e por aí vai. Só que essa parte é a mais lenta de todas. Ela geralmente vai aparecer de verdade em semanas, meses, porque ela é o resultado acumulado de várias mudanças ao longo do tempo. Então são pequenas coisas acontecendo repetidamente. E agora vem a ideia central que fecha tudo isso, que um treino isolado ele é necessário,
mas sozinho ele é insuficiente. Ele é necessário, porque sem o treino não tem aquele sinal que a gente conversou, mas é insuficiente porque o sinal ele some rápido. O corpo volta pro basal, o corpo apaga aquela mensagem com o tempo. Então, o que gera aí a adaptação? É a repetição do estímulo. Tu faz um treino hoje, esse sinal sobe, mexe no sistema, começa a produzir todas aquelas coisas que a gente já conversou. Então, se tu treina de novo, treinou hoje, treina amanhã, depois de amanhã, na semana seguinte, tu fica mandando sinais atrás de sinais. E essa sinalização ela nunca para. E aí que o corpo começa a entender. Isso aqui não foi um evento isolado. Isso aqui virou uma demanda constante. E aí eu preciso, me adaptar, me reorganizar. E o corpo vai se ajustando. É por isso que a consistência ela é muito importante. Porque a consistência não é sobre essa questão, motivação. Não. Consistência é essa biologia aí aplicada. Vou demonstrar uma outra analogia que funciona bem. Imagina que tu quer construir uma casa. Um treino é como tu mandar um pedreiro ir lá e colocar um tijolo. Ele vai lá, coloca e vai embora. Tu nunca mais mandar ninguém lá para aquela construção, para aquela casa, não vai surgir, não vai ter mais um tijolo. Então agora, se tu manda todo dia ou quase todo dia aí por semanas, meses, anos, aí sim a casa ela começa a se construir, a aparecer. O que muda não é um dia de obra, o que muda é a repetição desses dias, tá? E o treino é isso. Um treino é um dia de obra ali no teu corpo. E por isso que muitas promessas de resultados rápidos, elas são perigosas. Porque elas ignoram esse tempo biológico, essa adaptação que o corpo precisa para transformar todo esse sinal em estrutura. Tu até consegue ter uma mudança rápida na balança, no inchaço, na retenção, no glicogênio que fica retido no músculo em medidas ali momentâneas, mas mudança estrutural, mudança real, que é o que segura, que é o que realmente fica no nosso corpo, ela é muito mais lenta. Fechou? E aqui entra um ponto importante, que a consistência ela não significa treinar sem parar, porque o músculo ele não muda durante o treino, ele muda durante a recuperação. O treino ele é o estímulo, a recuperação é onde o corpo vai construir essas adaptações. Então, para esse processo funcionar, tu precisa de duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, um estímulo repetido e segundo, depois desse estímulo, uma recuperação suficiente. Se tu só treina e não presta atenção na recuperação, tu não vai conseguir consolidar essa adaptação. Tu acumula muita fadiga, isso pode piorar a tua performance. Ao mesmo tempo, se tu só recupera e não treina com frequência suficiente, tu não mantém aquele sinal ativo. E aí, também não muda. O treino ideal vai ser o treino que consegue fazer essa combinação. É um estímulo suficiente para ativar o sistema e uma recuperação suficiente para permitir que o corpo coloque essas mudanças todas no lugar. Agora deixa eu trazer isso na prática, de forma direta. Se tu quer ganhar músculo, não é uma sessão matadora aí, que vai queimar tudo, que vai resolver. Não é isso. É tu treinar de forma bem planejada, uma progressão aí ao longo do tempo e repetir esse estímulo por mês. Se tu quer ganhar força, não é só testar a carga alta que resolve. É repetir esse padrão, é melhorar a técnica, é aumentar a carga aos poucos, organizar esse volume e a intensidade. E sustentar isso por semanas, por meses, anos. Se tu quer melhorar a capacidade cardiorrespiratória, mesma coisa. Não é uma semana de empolgação aí que vai mudar o teu coração. É conseguir repetir esses estímulos aeróbicos, acumular minutos por semana, subir essa capacidade aos poucos e manter isso por meses. E isso também vai valer para o emagrecimento com saúde. É a mesma coisa, não é um treino que queimou aí 800 calorias que vai mudar a minha vida. É tu construir esse estilo de vida onde o exercício e a alimentação ela vira uma rotina, tá? Porque o corpo ele responde com esses estímulos programados. Fechou? Então, se eu te ensinei algo novo, se você aprendeu alguma coisa nova, considera deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. Meu nome é Henrique Noal, sou coordenador técnico e personal trainer da Ancredin. Aqui nesse canal você sempre vai encontrar conteúdo sobre treinamento físico, exercício de saúde, baseado em ciência, trazendo artigos, como eu fiz nesse vídeo. E se esses conteúdos te interessam e conhece pessoas que também gostariam de aprender um pouquinho mais, compartilhe esse conteúdo porque dessa forma você me ajuda aí a entregar esse tipo de informação de qualidade para mais pessoas, tá certo? Então, considera deixar o teu like, se inscrever no canal e eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.